Fala, meus irmãos, a paz seja com todos. Espero que estejam bem nesse dia de sábado, nesse dia de descanso. Me conta aí, o que você está fazendo? Eu estou aqui, mais uma vez, mergulhado no que é o que tem mais valor, a palavra do Senhor. Hoje eu queria ler com vocês a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, tá? Ela está no capítulo 13. Fala do amor que vem de Deus. Em algumas versões, esse amor ele é traduzido como a caridade. É aquele amor ágape, tá? A gente vai falar mais sobre isso. Então vamos lá. E agora, passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom da profecia, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Você veja a comparação que ele está citando aqui. Se você tiver dons, se você der aos necessitados o que você tiver, se você sacrificar o próprio corpo, tudo isso em benefício de outros, se você não tiver amor, se você não tiver a caridade verdadeira, de nada valeu. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria e não é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente. Não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Eu vou parar por aqui. Essa é uma palavra que está escrita aí, né, na carta do apóstolo Paulo. Ela é uma palavra muito atual, principalmente para os dias da igreja atual, porque a gente vê muita discussão, muita opinião humana. Se vocês não entenderam, eu entendo assim. Nós estamos sim no último tempo, na última hora. Né? Tem aquela parábola que fala o trabalhador da última hora. Nós nunca vimos tantas pessoas diferentes daquele padrão, né, de, de pastor, de evangelista, que é aquela pessoa com um semblante sério, com aquela roupa social, falando de Cristo, falando da doutrina, falando de arrependimento. Hoje, nós estamos na era digital, a gente está vendo pessoas de diversos tipos e estilos de vida falando sobre Cristo. Ou seja, estamos no cumprimento daquela parábola que tem o trabalhador da última hora. Por quê? Os campos estão brancos, ou seja, tem muitas pessoas que ainda não entenderam o que é a salvação que há em Cristo Jesus. Isso daí trouxe uma discussão imensa, porque as igrejas mais tradicionais, elas estão olhando para esse pessoal que se propôs, que entendeu a mensagem, que se propôs a falar sobre Cristo, falar sobre o arrependimento, falar sobre o perdão e a salvação de alma. Elas não estão olhando com bons olhos para essas pessoas. E qual que é a minha opinião sobre isso? Simplesmente não tenho opinião, porque não cabe a mim. Você entende? Não cabe a ninguém. A pessoa tem que ter o discernimento do Espírito para que ela entenda, né, se fala muito em falsos profetas. O que é o falso profeta? O falso profeta é aquele que fala sobre falsas doutrinas, coisas que ele inventa, que ele cria ou que ele adapta. A palavra verdadeira está aqui. Quem é o conhecedor, quem possui, né, está preenchido com o Espírito Santo, que vem de Deus, ele não vai se deixar enganar pelos falsos profetas, porque na hora que alguém falar uma falsa doutrina, ele já sabe, isso daí não é uma verdade, porque isso não está escrito na palavra. Essa pessoa está adaptando a palavra. Então, meus irmãos, eu falo para vocês sobre a caridade hoje. Não vamos perseguir ninguém, não vamos apontar o dedo, não vamos criticar aquele que está tentando disseminar a palavra. Mas tem gente que fala coisa que é verdade. Irmão, não cabe a você julgar. Se ele está falando, e se for uma inverdade, ele vai prestar conta, não é você. Simplesmente deixa aqueles que estão respondendo a um chamado, deixa eles em paz, porque eles são filhos de Deus como você. É uma palavra um pouco dura, né? Mas é uma palavra de amor. Porque a gente não vem aqui para repreender ninguém, não vem aqui para chamar atenção, a gente veio falar sobre o amor. Né? Vamos recapitular. O amor ágape, o amor à caridade. Né? Em algumas versões está falando assim:
Ou seja, mesmo que eu possua o dom da profecia, conheço os mistérios e toda a ciência. É super crente, super religioso, você segue fielmente tudo, só que você não tem amor. E que adianta? Nada, não vale nada. Dá para você entender essa orientação que o Senhor deixou? Eu fico abismado, porque tem gente que não entendeu ainda que Cristo é o amor, Deus é amor, certo? Se você não tiver amor, veja, quando tentaram interrogar o Senhor Jesus, falando assim, qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus de todo o teu coração, todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Somente a Ele adorarás. Segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Dá para você entender que é sobre amor? Esse amor que o Senhor Jesus pregava, que Ele ensinava, é a caridade. E é um amor que não é um amor humano. É um amor que ele vem do Senhor. E que você não vai entender até que você se deixe receber e esse amor invadir o teu coração. Eu já passei por algumas situações na vida em que, não vou falar que foram inimigos, porque eu não tenho inimizade, eu não gosto de inimizade, né? Muitas vezes a gente tem uma certa visão de vida que outras pessoas não compactuam. E aí, nesse decorrer da vida, as pessoas se confrontam, né? Então eu tive, sim, algumas pessoas que me confrontaram, né? E até me fizeram mal, tá? Mal que eu falo, assim, de fazer trabalho de forças estranhas, de trabalhos ocultos. Não quero falar a palavra, mas você já entendeu, tá? Aquela que os caras amarram na boca do sapo, que joga no vaso, que mistura, isso daí você já sabe o que é. Aí você fala assim, então você teve inimigo, você criou inimizade. Se eu te falar que eu não só perdoei a pessoa que fez isso, como eu orei por ela, você acredita? Não pela minha vontade. Porque pela minha vontade, pela vontade humana, a gente podia ir lá e podia revidar, podia até fazer. Olha que engraçado, até quando aconteceu uma situação dessa, teve uma pessoa que me falou assim, Thiago, se você quiser, a gente pode fazer um serviço que desfaz isso daí e manda de volta para a pessoa. Eu falei, eu não vou nem desfazer e eu não vou nem mandar de volta. Porque mais forte é aquele que me protege. Tá certo? Então, assim, orei por ele e falei, Senhor, me fizeram mal. O Senhor tem poder de todas as coisas. Perdoei, orei pela vida dele e segui minha vida. Entendeu? Segui minha vida. Te fez mal? Não fez. Tô aqui, ó. Tá me vendo aqui? É difícil. Aí você fala assim, pelo sentimento humano, a natureza humana não é de você promover isso. Daí você fala, como que você conseguiu? Não consegui. Foi o Senhor que tomou. Por quê? Porque eu entreguei a vida para Ele. Tá entendendo? Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo, entregue o meu próprio corpo. Eu já vi muitas pessoas com muito dinheiro falar assim, eu compro não sei quantas cestas básicas, eu dou tanto na instituição de caridade, eu mando não sei quantas caixas de calçado, tantas roupas, tantos quilos de alimento, tá certo? Só que se ele está sentado numa mesa, chega uma pessoa humilde, fala com as palavras meio atrapalhadas, essa pessoa, que é o benfeitor, ela não tem coragem de olhar nos olhos da pessoa e falar assim, tudo bem com você? Como é que eu posso te ajudar? Quer comer um prato de comida? Está precisando de alguma coisa? Ou às vezes só dá atenção. Eu já tive casos, um dia, eu nunca me esqueci desse dia, eu estava muito transtornado por uma determinada situação que aconteceu na minha vida, era um dia de sábado, como hoje. Eu fui até o parque, sentei, eu só queria ficar sozinho. Né? Minha esposa tinha ido fazer as coisas dela, e aí eu não quis deixar ela perceber, eu saí, fui até o parque, fiquei sozinho ali. Aí chegou uma pessoa e sentou do meu lado. Ali tava embaixo de uma árvore, ali perto de um lago. Né? Aí a pessoa chegou, sentou do meu lado, eu tava com uma criança, e eu vi que era aqueles vendedores ambulantes de semáforo, né? Ele estava com uma caixinha na mão. Eu logo pensei, o julgamento humano que a gente tem, falei, você vai querer vender alguma coisa, né? Aí ele sentou, pegou e começou a puxar assunto. Tá quente hoje, né? Aí eu só balançava a cabeça, eu não queria conversar, não tava com vontade. Aí ele, tô aqui debaixo do sol, já tá fazendo um monte de coisa errada, não sei o quê. E aí eu só ouvia assim e balançava a cabeça. Aí ele pegou e falou assim, as pessoas são muito difíceis. Ele falou, desculpa estar desabafando com você aqui, irmão. Me chamou de irmão. Desculpa estar desabafando com você aqui, irmão, mas eu tava lá vendendo, aí o cara viu que eu tava vendendo, ele falou assim pra mim, ele me julgou sem saber o que eu era. Ele falou assim, você não votou em tal bandeira? Agora faz falou um termo lá, né? Faz e fez um sinal, falou assim, faz e se vira, agora você tem que se lascar aí mesmo.
E aí o cara veio, ele contou essa história pra mim. Aí naquela hora eu comecei a prestar um pouco mais de atenção. Ele falou assim, cara arrogante, só porque tá num carro, só porque isso, só porque ele se acha melhor, tá lá no ar-condicionado, aí ficou falando isso pra mim. Eu falei pra ele, irmão, não é sobre você, é sobre ele. Se ele te acusou, se ele te julgou, você tá fazendo alguma coisa de errado? Ele falou, não, tô vendendo, tô tirando meu sustento, tá vendo minha filha aqui? Eu falei, então, fique em paz, cara. Fique em paz, você tá fazendo a sua parte. Ele vai ser julgado pelo julgamento que ele fez de você. Eu falei, chega na tua casa, ora a Deus e fala assim, Senhor, perdoa ele, porque eu perdoo também. E abençoa ele, porque o Senhor me abençoa também. Essa palavra, você vê que eu estava num estado, eu não queria bater papo, eu estava ruim. Só que na hora que eu vi aquela pessoa, eu esqueci os meus problemas e eu falei para ele daquilo que eu tinha. Ele me olhou, ele começou a chorar. Ele falou, você tem razão, cara, você tem razão. Ele falou, eu vou fazer isso, vou chegar em casa e vou falar para Deus. Aí ele limpou as lágrimas, a filha deu um abraço nele. Ele falou, cara, muito obrigado, que o Senhor te abençoe. Eu falei, vai na paz, irmão, vai. Aí ele saiu, aquela angústia que eu estava já passou, né? Porque provavelmente eu precisava estar aqui naquele horário, naquele dia, para dar uma palavra para aquela pessoa e meu dia foi transformado completamente. Então, não é sobre você fazer a caridade no sentido de você dar o que você tem. Você pode fazer isso e deve fazer isso, porque tem muitas pessoas que precisam. Só que esse amor que fala, se você não fizer amando e se colocando no lugar do próximo, de nada adianta. É profundo isso, né? Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que possuo, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício. Então, se você não fizer de coração sincero, está perdendo tempo só. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, nem arrogante. Eu podia ter dado um escurraço no cara e falar, não quero conversar, eu não tô bom, eu não quero bater papo. Só que não foi o meu eu, foi o amor, a caridade que o Senhor colocou no meu coração que agiu daquela maneira. Aí você fala assim, tá, mas como é que eu tenho isso? Comunhão, buscando a palavra e orando. Porque isso daí você não pega com as mãos. Esse amor, ele não é palpável, ele não é fruto de estudo. Esse amor, ele é um preenchimento. Quando você estiver pleno do conhecimento da palavra, conhecimento espiritual, não é só material. Você pode ler a Bíblia inteira e você não ter essas revelações, não ter essa inspiração. Conheço pessoas que leram Bíblia, mas não entenderam nada. Eu conheço pessoas que não têm o primeiro grau completo, cheia do Espírito. Porque não é sobre atitude e sobre fazer, é sobre entender, sobre possuir aquilo que o Senhor vai te derramar. Essa palavra é profunda. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Como eu falo para você do sentimento humano, eu abro o coração aqui para vocês, não fico com historinha. Teve um outro dia, uma outra pessoa que essa pessoa ela me prejudicou várias vezes, né? Eu até precisei me afastar dela por algum motivo. Não só eu, como um grupo de pessoas que trabalhávamos junto. Era uma pessoa extremamente egoísta, egocêntrica, e ela agia sempre em prol do benefício próprio dela, né? Assim, tinha uma insensibilidade muito forte. E aí o grupo se afastou dessa pessoa, né? Precisou se afastar. Teve um dia que essa pessoa ficou doente. Essa pessoa foi parar no hospital, com uma enfermidade muito séria, né? E aí eu fiquei sabendo, né, um outro amigo me ligou e falou assim, ó, fulano tá internado, ele vai precisar, acho que fazer uma cirurgia, tá ruim. O meu sentimento humano se alegrou, porque ele falou assim, bem feito, ele mereceu. Só que na hora que eu percebi que o meu sentimento tinha se alegrado com aquilo, na mesma hora eu me entristeci. Por quê? Porque o amor e a caridade já começou a agir. A consciência de Cristo tá dentro de mim, ela já me acusou. Na hora, foi batata. Aí eu fiquei preocupado, eu falei assim, como posso ser discípulo, seguidor de Cristo pensando dessa maneira? Eu falei, tá totalmente errado. Eu fui no meu quarto, eu joelhei na hora, comecei a chorar. Eu falei assim, Senhor, esse sentimento dentro de mim tá errado. Eu não posso sentir isso, me perdoa. Eu falei, vai lá naquele hospital, abençoa aquela pessoa e livra ela daquela enfermidade. Aí na hora, eu comecei a sentir uma virtude, o Espírito Santo se manifestando. Por quê? A consciência agiu e cauterizou na hora aquele sentimento. Veja, você é ser humano, você é de carne e osso, você é espírito também, que o Senhor derramou o Espírito Santo em nós. Fomos feitos templo do Espírito Santo. Então a gente tem carne e a gente tem espírito.
A carne, ela sempre vai pender para as coisas da carne. Vai sempre querer luxúria, sempre querer gula, sempre querer pecado, sempre querer lazer. É pecado as coisas da carne? Não, desde que tenha discernimento. Agora, o espírito deve dominar a carne, não a carne dominar o espírito. Entenda, a caridade, ela é um dos dons excelentes que o Senhor derramou, que ela funciona também como um termômetro, um parâmetro na tua vida. Se você começar a carne querer te induzir para o lado que não tem combinação com o amor que Cristo nos ensina, a verdadeira caridade, a sua consciência já vai te puxar. Porque você ser cristão nada mais é do que você sempre fazer a escolha certa. Sempre você renegar as suas vontades humanas que vão contra o que o Espírito de Deus nos ensina. Veja que é sempre sob escolha. Lá no começo do mundo, no primeiro homem, na primeira mulher, Adão e Eva, o Senhor deixou uma única orientação. Falou assim, não coma do fruto dessa árvore, do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente morrerás. Foi isso que Deus escreveu, está lá em Gênesis. Eva foi tentada pela serpente. Ela teve a escolha, comer ou não comer, seguir ou não seguir. Essa escolha, ela sempre aparece, porque nós somos tentados sempre, e vamos ser até o último dia. Até o próprio Senhor Jesus foi tentado. Né? O próprio diabo tentou ele por 3 vezes, e o Senhor repreendeu ele por 3 vezes e resistiu à tentação. Estava 40 dias no deserto, está escrito. Não é essa palavra que eu vou entrar. Então, se trata de escolha, irmãos. Escolha exercer a caridade. Escolha amar o próximo como a ti mesmo. Não se alegre com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A gente vive num mundo, como cristão, às vezes você não tem vontade de sair de casa. Porque é só gente querendo tirar vantagem, querendo fazer o mal, querendo roubar. Tudo em torno do quê? Do dinheiro, do ganho, da ostentação, da luxúria, a sexualidade aflorada em todos os lados. O amor jamais morre. O amor jamais morre. Irmãos, essa é uma palavra profunda de reflexão. Sempre gosto de comentar aqui, não viemos aqui para falar contra ninguém e contra nada. Espero que vocês tenham entendimento e vocês meditem, leiam 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor que vem de Deus, a excelência da caridade. Estudem, no sentido de se aprofundem na palavra. Peçam, Senhor, me dá entendimento sobre o que é a verdadeira caridade. Aqui nós estamos batendo um papo sobre um dom, que é uma excelência. Pois, acreditem, estamos na última hora. Aqueles que começaram, os trabalhadores que começaram lá atrás, vieram trabalhando e o Senhor foi colocando cada vez mais trabalhadores, porque ainda os campos estão cheios. Entenda. E o trabalhador que começou na primeira hora vai ganhar a mesma coisa do trabalhador da última hora. Mesmo que você ache que é injusto, que ele só chegou agora, a salvação é para todos. Tamo junto. Fiquem na paz.